Inspire-se é um espaço de reflexão entre amigos de alma. Não oferece promessas nem manuais. Aqui não usamos gatilhos mentais, mas perguntas afiadas que convidam ao mergulho interior. Este é um espaço para quem se cansou da pressa de se curar, da obrigação de estar bem e da busca pelo autoconhecimento como um troféu. Um lugar para descer do pódio, tirar o crachá de evoluído e simplesmente habitar o que se é. Sem pose, sem pressa, sem performance, apenas dividindo o olhar no presente. O que nos move talvez não tenha nome, mas tem voz. Vamos dar continuidade no segundo episódio do Inspire-se e aproveitando esse fundo maravilhoso que você tá, para você que está nos ouvindo, eu vou tentar descrever esse fundo que o Camilo tá. É como se fosse uma mandala. Na verdade, parece aquela imagem da cauda do pavão multicolorida, né, que tem um centro, né, e vai se abrindo em várias pétalas. Eu consigo enxergar várias pétalas, só que dentro dessas pétalas tem pequeniníssimas florzinhas, né? Então, uma imagem linda da gente ver que traz essa coisa, né, do vai para o centro e expande, né? E é um pouco sobre o que a gente busca aqui no Inspire-se, né? Chegar com uma disponibilidade da gente bater um papo, da gente conversar sobre o que aparece, né? E o que aparece da semana passada para cá, Camilo? Grande abraço, Josi. Muito feliz por estarmos aqui novamente, conversando e conversando com todo mundo que vai nos ouvir. Eh, o que aparece é que nós estamos construindo uma verdade. Inclusive, as pessoas que estão acompanhando esse nosso começo, Josi, e mesmo aquelas pessoas que virão a escutar depois, elas vão perceber, embora esteja tudo inventado, nós não estamos inventando a roda no mundo digital mesmo, não estamos mesmo, né, Josi? É, Porque está tudo inventado, tudo está criado, existe um nível high-tech de profissionalismo incrível. Mas nós estamos trilhando esse caminho, embora na área digital, mas de uma maneira muito artesanal. Nós estamos começando aos pouquinhos, nós estamos aprendendo, estamos construindo esta verdade e nos desenvolvendo nela. E acho que isso está ficando plasmado aqui em cada um desses episódios. Então, nós estamos juntos de verdade nessa jornada. Isso aqui não é só uma palavra, não é só um discurso, é uma construção real. É um conhecimento real um do outro e com aqueles que nos escutam, inclusive com o retorno que eles nos trazem. Então, o retorno, eu acho que essa semana que se passou, Josi, para nós reverbera o primeiro episódio que nós fizemos, né, o algoritmo da alma, e o retorno que nós tivemos das pessoas, porque elas conseguiram colocar em palavras através de comentários, tanto nas mídias quanto no particular, demonstrando que elas se sintonizaram com a proposta, né? Então, esta sintonização é a que mais calou fundo no nosso coração e isso tem reverberado para nós e nos trazido até esse segundo episódio. E o interessante, né, que você traz, né, dessa reverberação, algumas pessoas com as quais eu conversei logo no dia seguinte, até mesmo no domingo, quando foi o nosso lançamento, que elas tiveram vontade de conversar conosco enquanto estavam ouvindo, né? E eu acho que esse é um despertar muito interessante, porque no momento onde a gente só grava áudio, a gente nem mais liga para as pessoas para falar pelo telefone, e aí as pessoas se conversam por gravações de áudio. Esse momento do contato, né, que nós estamos promovendo aqui entre nós, ele tem um valor tão grande dessa energia que se troca naquele instante, porque é algo que está ali acontecendo no mesmo tempo, e não no tempo de um, o tempo de outro. E ali, entre uma coisa e outra, as interrupções, aquilo que chega como demanda, às vezes algo sai fora da rota do que a pessoa gostaria, já retorna para aquela pessoa de um jeito que não foi como ela recebeu aquela primeira mensagem. Então, esse frescor
né? Eu acho que o valor, né, de algo assim, de um bate-papo, de uma conversa, é o frescor que as ideias aparecem, aquilo que aparece. E acho que isso tem um valor incrível. E talvez tenha sido isso que, quando quem escuta, né, o podcast gravado, o episódio gravado, ele tem a sensação de que, nossa, isso despertou em mim, nesse momento, algo que estava gravado em mim, ou que eu tenho de memória. Muitas pessoas acharam muito interessante que você falou sobre isso, da saudade que eu tenho de alguma coisa que parece que eu já vivi, mas que eu não vivi, mas que aquilo ressoa, né? Então, o valor disso se mostrou por como as pessoas receberam e a vontade que elas tiveram de interagir conosco. Então, isso começa a me soar como algo interessante no sentido de resgatar o desejo da conversa, porque as pessoas acabam não se encontrando mais presencialmente, não têm vontade umas de frequentar a casa do outro, porque coloca-se na frente todos os empecilhos, o tempo, a dificuldade, o custo. Ah, mas aí eu vou receber na minha casa não é assim do jeito que eu gostaria que fosse. Então, nesse universo que nós estamos construindo, a ideia é que a gente possa resgatar esse desejo do contato, né? Da conexão, de juntarmos aí o penso, como diz uma amiga minha, vamos juntar o meu penso com o teu penso e vamos pensar junto sobre algo que está acontecendo conosco nesse momento. E num momento de grande afastamento, de grande automatismo, né, das pessoas, parar para ouvir, né, duas pessoas conversarem e ter vontade de interagir com elas, me parece algo que tem ali o seu valor, né? Ademais disso, o valor do nosso tempo, porque esse tempo que nós estamos investindo nessa conversa aqui, nós não estamos jogando apenas palavras ao vento, nós estamos conscientemente buscando construir, né, um caminho de inspiração. Né? A partir daquilo que a gente já viveu. Vou retomando, não é sobre cátedra, sobre os cursos que se fizeram, mas sobre as experiências que nós tivemos ao longo da nossa vida, né? E que nos colocaram aonde exatamente nós estamos nesse momento. Eu aqui com as minhas abelhas, né? Que eu considero como minhas guardiãs, e você com essa belíssima mandala que está aí adornando o teu background, né? Josi, resgatar a conversa, como tu está muito bem dizendo, e a profundidade da conversa, porque isso é atemporal. Independentemente de estarmos no século XXI, com todas as características desta contemporaneidade, mas perceber que esta profundidade da conversa sobre a existência, sobre o caminho, sobre a jornada, ela aconteceu em todas as etapas da história desse planeta. Ela aconteceu nas ágoras dos filósofos, nos ashramas dos yogis, na roda de fogo dos povos originários de todas as regiões do mundo, nos vales, nas montanhas, nas matas, em todas partes houve esta troca, nas caravanas ciganas, né? Em todas partes, em todos os momentos da história, esta profundidade da conversa, esta partilha da alma, é uma realidade que permeia a experiência humana. E não houve período eh, tão forte que conseguiu suprimir o encontro das almas. Embora tivesse em alguns momentos ser feito escondido em catacumbas, em lugares escondidos, em reuniões e assembleias escondidas por diversos fatores, mas a ânsia intrínseca, o ímpeto, a busca pelo encontro do coração do outro sempre se fez presente na história da humanidade. Então, não é a mídia, nem a tecnologia, nem os diferentes fatores deste momento que suprimem esta realidade. Então, este podcast também é isso que tu está falando, resgatar a profundidade da conversa e que ela seja como um poço de água, sabe, na metade do caminho, né, que entre um oásis
entre uma partida e outra, nós temos um pouco de água para tomar, seja no fim do dia, seja no momento que cada um nesta partilha que nutre a essência do que nós somos e daquilo que procuramos nesse mundo. E exatamente esse resgate que a gente meio que estimulou, né, para as pessoas, também ele é íntimo, né? Porque esse mergulho em si mesmo e fazer essa partilha tem uma coragem, né, Camilo, da gente trazer aqui a nós mesmos, né, nós nos conduzirmos a esse lugar, a essa ágora, né, eu adoro essa palavra, porque essa palavra para mim tem um grande sentido, né, porque era um lugar sem julgamento, eu poderia ali dispor do que eu tinha, não é? Pode ser a poesia, pode ser uma interpretação, pode ser um ponto de vista, mas por estarmos, né, de uma forma circular, voltamos de novo, né, às questões, né, às formas circulares, é, aquilo gira, circula, não para em nenhum lugar, não estagna, né, não se detém, não é? E assim pode ser. E assim como a gente às vezes termina uma oração, assim seja, assim é, ou assim será, é esse contínuo, né? Que a gente não se é, detém ali, não se fixa, não se prende a nenhuma convicção impossível de ser quebrada, né? E talvez esse seja um ponto aonde nós podemos ter ideias filosóficas e escolas filosóficas e conhecimentos maiores ou menores nesse sentido, mas o ponto é a soma que a gente pode fazer cada um quando se encontra nesse lugar circular, aonde todos podemos nos ver, ninguém está de costas para ninguém, vamos dizer, todos estamos de frente uns para os outros, né? Em posição de reconhecimento, né? Reconhecimento, de conhecermos novamente ao outro e essencialmente, mais que tudo, nós nos reconhecermos no outro, passarmos a nos conhecer no momento que olhamos ou ouvimos o outro falar, né? Porque até mesmo aquilo que nos irrita, que nos faz sentir algo que é desconfortável, vamos usar essa palavra, desconfortável, fala sobre partes de mim que eu, nesse momento, não conheço, né? Mas que eu quero entrar em contato, né? E que pode ser que eu não concorde, que o outro não concorde, mas não precisamos ficar nisso, no desejo de fazer com que o outro absorva e aceite e queira o ponto de vista alheio, né? E sim, deixarmos isso tudo circular, né? Fluir nesse movimento circular, né? Que existe. Então, temos um ponto muito interessante, né, que veio, e que muitas pessoas também trouxeram, já que a gente está falando um pouquinho sobre o primeiro episódio, e que eu também, como também não conheço a tua história toda, eu supus, né, que você tivesse no momento lá dos teus 21 anos de idade, fazendo um voto, né, de liberar, né, o que você tinha de recebimentos, um carro, um lugar com o qual você dividia com outra pessoa, eu supus que você estava indo para um sacerdócio, né, vamos dizer assim. Então, nesse ponto em diante, eu queria que você trouxesse a partir dali, porque uma das coisas que marca nesse episódio anterior foi essas transições. E são transições que não são rápidas, são transições de anos, né? Que vão acontecendo e que muitas vezes a gente se perde nisso. A gente tem tanta ânsia de chegar a algum lugar que a gente nem sabe qual é, né? Quando a gente poderia se deter ao que está acontecendo nesse momento e tornar esse momento infinito, né? Essas nossas 24 horas, essa pequeno lapso de tempo de 40 minutos que nós estamos conversando aqui entre nós e com as pessoas que vão nos ouvir depois, isso é infinito se eu quiser que seja,
É uma ideia, o tempo cronológico é uma ideia. Isso, e a gente pode dar qualquer ampliação que a gente quiser a ele, né? Então, a partir dos 21 anos de idade, para hoje, né? O que esse Camilo ainda guarda daquele menino, daquele moço, né? De 21. E nisso que tu está falando, Josi, eu acho que a humanidade, primeiramente com a fotografia, conseguiu este momento eterno, esse instante eterno, né? De onde agora temos a palavra Instagram, né? Que não é para ser instantâneo em termos de efêmero. E aí que está a profundidade da proposta circular, de todo mundo se enxergar, todo mundo se ver, porque esta é a grande mútua ajuda, onde todo mundo se escuta, num momento de tantas polarizações, né? Ou você faz parte do que eu penso, você está contra mim, ou eu não aceito. Então, esta circular e horizontal capacidade de respeitar o outro e escutar e ver-se no outro e inspirar-se no outro, analisar-se a partir da história do outro. E isso é a base da mútua ajuda, né? E aí tem muitos grupos que se utilizam de algo que na verdade é ancestral, né? Que é a verdadeira terapia preventiva para tudo que nós estamos vendo hoje, né, que consertar hoje, em termos de tanta despersonalização, em termos de tanta ansiedade, de tanta depressão, de tanta falta de esperança, de perspectiva de várias formas. Então, eu acho que a fotografia foi o primeiro momento que nós conseguimos fazer esta eternidade do momento e eternizar o momento e depois enxergar num futuro que também é um presente quando assistimos e quando vemos a fotografia. Agora, nesse podcast, nós temos um recurso reevolucionado desse conceito, né, onde nós também podemos guardar esses 40 minutos que nós estamos conversando e nós podemos escutá-lo e as pessoas irão escutar em outros agora, em outros presentes, mas de um momento único e que pode ser desmembrado, desmiuçado, degustado, utilizado de várias formas, que ramificam e trazem muitos frutos também. Então, nesse momento, a nossa vida também é dessa forma. Nós também podemos, só que nós a compreendemos geralmente em retrospectiva, porque no momento que estamos indo para frente como louco, né, ele não tem capacidade nem retrovisor, né? Então, o retrovisor é essa situação que tu me coloca agora. Eu não poderei mais falar como um jovem de 21 anos, né? Porque inevitavelmente eu vou olhar agora com a experiência desse caminho já trilhado, né. Então, nessa retrospectiva que a gente se, integra as diferentes partes que já nos comporam e que nos encontram neste momento presente, e é isso que traz maturidade, que traz profundidade e que traz a experiência que nós tantos falamos no primeiro episódio, né. Então, nesses 21 anos, até esses 21 anos, esse despertar já havia acontecido e esta efervescência espiritual e existencial, eu já não conseguia mais calar dentro de mim, porque essa busca pelo conhecimento, essa saudade, essa melancolia, esse anseio, primeiro me leva aos poetas. E aí eu percebo que os poetas, né, inclusive Freud disse assim: "Por onde eu passo, não tenho aonde um poeta já não tenha passado", né. Então, me leva à intuição de que o poeta sabia de coisas que eu também sabia, mas não entendia. E na busca pelos poetas, eu fui também buscando dentro de mim. E isso me leva depois a compreender que existiam pessoas que eram geniais, como Mozart, como Beethoven, como grandes pensadores, e comecei a perceber que eles tinham características peculiares, mas também semelhantes, um entre outro, inclusive a loucura. Inclusive a loucura, a genialidade do descontrole,
da veemência, da intensidade, da verdade, mas que haviam lampejos de uma inteligência superior, mas que era característica também desses gênios e também dos poetas. E aí me leva para os filósofos. E aí nos filósofos eu já começo a ver uma coisa que é mais organizada, que é mais equilibrada, porque ela é mais racional, porque ela está acima também da emocionalidade, e aí isso me leva para os místicos, e me leva para os espiritualistas de todas as tradições. E Francisco, eu falei no começo, mas eu também eu começo a ver semelhanças. Então, aí que nós paramos na semana passada, né? A minha inspiração foi toda de Francisco, a característica de deixar a, a companheira com quem eu morava uns 4 anos, a casa que eu tinha, o carro que eu tinha, a pensão que meu pai me dava, as minhas roupas que eu dei para as pessoas que moravam na rua. Fiquei só com um sleep bag e uma mochila, né. Isso foi uma inspiração franciscana, mas eu não me tornei um monge franciscano, porque como eu já tinha feito toda essa progressão que eu mencionei agora, eu fui ao encontro da filosofia oriental, especificamente a filosofia védica, que nós chamamos mais comumente como hinduísmo, e ali eu encontrei, e hoje em retrospectiva eu vejo que ali eu retrocedi mais as minhas existências anteriores, antes de Francisco, mais para trás, 5.000 anos atrás, né? Como tu falou de um reconhecimento, né? Então, como um reconhecimento da jornada já vivenciada pela alma, como rebobinar uma fita já vivida, mas a partir deste início poder chegar até o agora, integrando todas essas partes, que eu não sabia que isso ia acontecer. Eu achava que ia ficar em cada uma das etapas e eu por mim tinha ficado, sabe, Josi? Eu queria ficar naquilo porque a nossa mente humana, ela precisa segurança, né? Ela quer segurança e ela quer um pouco de limite, ela quer dizer, ok, é isso aqui. Então, essa fase que eu estava iniciando, então eu vou me torno um monge, um estudante, e aí são 12 anos essa fase. E veja que 12 anos, né, como tu gosta muito das etapas e dos ritmos e dos setênios, né, 12 anos é um número muito significativo, porque ele é uma etapa completa. São 12 meses que a Terra dá volta ao Sol, são 12 signos do zodíaco, são 12 apóstolos em volta do Cristo, né? Então, esses são as 12 provas, né? São as 12 tarefas, né? Então, há uma odisseia, né? Esse 12 significa algo completo, né? E porque, quer falar? 12 são os meridianos, né? Que contemplam aí todos os nossos sistemas, né? O Zhang e os Fu, né? Que são os vazios e os maciços de dentro do nosso corpo. Aí trazendo, né, essa integração da cosmologia para dentro desse universo, né? Do corpo humano, né? Então a gente está sempre o tempo todo com esses signos em nós, assim, na nossa cara. Todos esses signos estão na nossa cara, mas se às vezes a gente não faz um mergulho como que tu acabas de iniciar nesse momento, contando pra gente, isso passa desapercebido, Camilo. Sim. E me explica mais uma vez, como tu me explicou na questão da semente. E justamente, olha que interessante, né? Nas duas vezes tu faz a tua contribuição, Josi, me trazendo a questão fisiológica. Acho muito interessante isso, a esta integração corpo e alma, reflexo inexorável uma da outra e do seu vínculo inalienável do corpo e da alma e da sua manifestação energética, que é a que conecta ambas, que é o Ti, ou é o Ki, ou é o Prana, né, que vai se manifestar nesses meridianos. Então, nesses 12 anos, claro, houve necessidade de toda essa história ser permeada por todo o corpo se estabelecer para depois, que eu não sabia, ser renovada mais uma vez, né? Então,
E nesses 12 anos há 3 etapas, e olha, 3 etapas de 4, como são 4 estações, né, então por isso que se torna uma grande experiência completa, né, 12 anos. Então, no começo, eu me conecto por ter sido, hoje eu tenho convicção, além da fé, eh, um resgate de existências anteriores, eu me conecto já como um antigo nisso, né? Porque não é novo para mim, nem o sânscrito, nem os mantras, nem a energia, eu aprendo rapidamente, eu mergulho, eu na verdade só retomo, a alma retoma, né? Então, Mozart, ele compõe uma sinfonia com 12 anos, com 9 anos já tinha orquestrado uma porção de coisas. Então, Mozart retoma, não estou me comparando a Mozart, não é isso que eu quero dizer. Ele retoma os seus saberes, o seu acervo interior da sua jornada, ela é reiniciada, né? Como o computador tem a sua memória, como o celular tem a sua memória, e cada dia que nós ligamos, ele reinicia conforme os seus recursos interiores. Então, essa foi minha experiência. Então, rapidamente eu aprendo e já acesso um nível de energia que para mim transfigura até na percepção das cores, sabe? Através da prática da meditação e principalmente através dos mantras ou da mantra yoga, ou do som, né? E nós falamos do verbo e da vibração, e aí também temos Etsuro Emoto, né, esse cientista japonês, né, que fez e provou, né, a incidência do som sobre as partículas de água, né, e justamente a harmonia mandálica aqui, né, que cria quando nós falamos como palavras como eu te amo, etc., e a desarmonia que gera as palavras carregadas de negatividade. Então está provado cientificamente, né, como o som afeta as partículas de água. O nosso corpo é 70% de água, né? Então, naturalmente, esta ciência milenar eh, provoca em mim rapidamente um resultado. E esse resultado me traz uma enorme paz e uma percepção sensorial mesmo diferente, da intensidade das cores, das sensações internas que eu percebia, e isso cada vez vai me trazendo mais convicção, e eu decido, eu quero seguir esse caminho, eu vou seguir esse caminho. E aí, por esta facilidade, eu me torno rapidamente um líder disso e sou selecionado para. Isso era no Rio Grande do Sul, passo a morar numa comunidade perto de Três Coroas, que todo mundo acha que é budista, mas não, era em Igrejinha, né? E aí nós tínhamos uma comunidade rural, isso estou falando de 1998 para 99, né? Então, depois disso, o instrutor espiritual que eu seguia, ele me convida para. Como eu já tinha experiência nesses grupos de muita-ajuda que eu falei, ele percebe isso e ele quer fundar um seminário de filosofia e de teologia, uma ágora, um ashram, para formar pessoas, para que houvesse essa experiência e esse estudo. Isso na Paraíba, né, em Campina Grande. E aí, vamos para Campina Grande e é começado esse seminário e eu sou preparado para poder ser um líder, um expoente também dessa filosofia, pela facilidade, pela entrega, etc. E daí depois ele me manda para os Estados Unidos, para que eu pudesse lá conhecer outros tempos, né? Eu acabo realmente atravessando desde o Oceano Atlântico em Savannah, Georgia, até São Francisco, que são 5.000 quilômetros, né, de oeste, não, de este a oeste, né? Ida e volta, né? Em peregrinação, conhecendo diferentes lugares, estudando, compartilhando, vivenciando. E daí eu vou para a Índia. E eu vou para a Índia com 24 anos, ou seja, 10 anos depois, né? Isso é 2003, 2004, né? Lembra que eu cheguei no Brasil em 94, né, com aquela experiência, com aquela situação, para fazer um tratamento naquela condição que me encontrava, e 10 anos depois eu estou como um monge peregrinando de pé descalço, viajando em trem terceira classe na Índia, né, vivenciando a pobreza extrema franciscana,
né. E eu, pisciano, né, Josi, eu sou peixes com ascendente em peixes, né, e com a lua em câncer. Então imagina, esse é o céu para mim. Eu estava no céu, né, eu usava um paninho só, laranja, pé descalço, né, e peregrinando pelos lugares sagrados, pelos templos, pelos lugares, né. Então, para mim, eu estava como um louco, né, num idílio espiritual dentro da minha natureza, mas ali na Índia eu encontro outras existências que depois eu fiquei sabendo. Não só quando eu fui monge na Índia, mas também quando eu tive outras experiências em encarnações passadas. E aí acessa uns karmas, umas coisas diferentes que muda a minha experiência. Eu fico 4 meses na Índia, e aí eu vou fazer uma consulta com um vidente astrólogo tântrico, sério, né. E para as pessoas que estão ouvindo, o tantra não é o que se pensa sobre sexo, não é dessa forma. Na verdade, o tantra é uma visão do microcosmo, do micro-universo, da alquimia, dos processos bem mais profundos, que incluem também a compreensão de astrologia, de todas essas coisas. E ele faz uma leitura do meu mapa astral, mas também com evidência. E aí ele me disse tudo o que me aconteceu. E ele me disse assim: você está acessando agora um karma de uma vida que você foi um rei. Só que isso não foi fácil. E a gente às vezes pensa, é muito bom ter sido rei. Não é bom, não. Porque, lamentavelmente, tanto é que é um arquétipo do tarô também, né? É o 4, né, o rei, o imperador, né, é uma etapa, né, é um monarca. Só que, e o signo de Leão, por exemplo, que representa o monarca por excelência, né. Então, só que na experiência, né, imagina que o rei decidia a vida dos outros, se vivia, se não vivia, se, né, e todo o orgulho, toda a potência, toda a vaidade, todos os desequilíbrios que podem se gerar numa existência como essa, iludido e inebriado pelo poder, pelo egoísmo, pela força, pelo determinar sobre os outros. Então, isso é uma encarnação, na verdade, uma grande prova para qualquer um. Então, nessa parte, depois eu fiquei sabendo, através do espiritismo, que faz algumas décadas que nós trabalhamos, que cada país tem o seu umbral. Então, por isso que quando as pessoas viajam, né, Josi, a gente se sente bem ou mal em determinados lugares, Não, né. para aí que agora tem que fazer uma parada para respirar. Para aí que agora eu tenho que fazer uma parada de descompressão aqui, porque para que essa é uma informação muito importante que vem aqui. Né? Eu acho que quem está nos escutando agora, nesse momento, foi lá, botou o pezinho num lugar e falou: opa, para aí, Camilo, para aí, calma, calma lá, vamos lá. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. E isso se conecta com uma coisa, Camilo, eu preciso fazer essa parada, porque há pouco tempo atrás, eu tenho uma amiga muito querida que ela é uma astróloga e ela trabalha com astrocartografia. E há uns 3 anos atrás, eu pedi a ela que fizesse o meu mapa astrocartográfico. Eu fiquei muito impressionada com aquilo, porque ela não poderia saber determinadas informações, porque ela tinha informações minhas, informações da minha nascença, vamos dizer assim. Mas as linhas de conexão que apareceram tinham relação com o local de nascimento do meu pai, o local aonde o meu esposo foi concebido. Olha só isso. Se agora, tipo assim, minha cabeça foi assim, puf, bum, sabe? Daqui deu aquela pequena explodida. E ali ela falou: nesses lugares aqui no mapa, na Alemanha, em Bagé, aqui você tem uma grande oportunidade de progressão do teu conhecimento. E eu fiquei assim, ó.
tempos e tempos. Quero muito citar ela, Chris Kolcheski, uma grande astróloga, uma grande estudiosa, e ela me explicou e ela tentou realmente me explicar por muito tempo como é que isso acontecia. Hoje eu entendi. Hoje assim, para mim ficou claro da onde que vem essa conexão e essa tendência para naquela linha o seu nascimento, a sua linha de nascimento se conecta com outras linhas dentro do cosmo, do planeta, vamos dizer assim, que vão dar ali a oportunidade de você acessar essa bolota de conhecimento, essa bolota, como você disse que acessou essa bolota de informações quando você foi para a Índia, por exemplo. Né? E aí eu e todo mundo que está ouvindo deve estar pensando, nossa, e aí quando eu fui para Guarapari, e aí quando eu fui lá para Bahia, e aí quando eu fui para o Rio Grande do Sul, e aí quando eu vim aqui para São Paulo, a gente tem esses lugares então, né? Puxa vida, e isso é algo fantástico da gente imaginar, porque é um campo informacional, né? Que na verdade a gente acessa, onde está ali toda a cultura, tudo como é que é o modus vivendi, né, daquele lugar. O E inconsciente ali aquilo coletivo daquele lugar. ressoa nas nossas cordas. Então isso faz as nossas cordas vibrarem, né? Porque nós essa corda perispiritual talvez, né? Esse lugar dentro de nós, né, que é fronteiriço entre matéria e não matéria, mas que se conecta com a não matéria desses campos e vibra a nossa matéria, fazendo com que a gente acesse, faça um download, vamos usar aí um termo bem fácil das pessoas compreenderem nos dias de hoje, a gente começa a ter downloads, né? A gente começa a acessar ou situações, sensações de prazer ou de dor também, eu imagino. Sem dúvidas. Yin Yang. Sim, óbvio. E Uau! para as pessoas entenderem também, simplificar o que que é o mapa astral, que não é um fatalismo, nem um determinismo, mas que o mapa astral é um print da tela, certo? Para usar, assim como tu usou o download, vamos usar o print da tela do exato momento da configuração cósmica e astronômica do momento que a pessoa nasce. E assim como uma carta de tarô pode ser lida, uma mão pode ser lida, uma íris pode ser lida, também pode ser lidas as estrelas se nós fizermos um stop exatamente no horário de nascimento, na quadratura, nos ângulos, etc. Então, por isso que é pedido essa informação, a cidade, o horário e o dia de nascimento, e ali nós temos o print da tela e vai ser uma interpretação dessas conjunções. Então, eu ali, e esta questão do umbral, muito bem, essa tua intervenção foi fantástica, né? Porque todo mundo vai fazer as suas reminiscências e as suas compreensões agora. Porque as pessoas às vezes vão para Machu Picchu e sentem uma coisa, vão para o Egito, sentem outra, mas é óbvio que nós falamos em vidas passadas porque fica mais fácil para a nossa linguagem, mas na verdade são vidas paralelas, no sentido de que esse perispírito, ele não deixou de existir. Então, que bom que você falou isso. Eu tinha essa sensação, mas eu não tinha certeza disso. Que, na verdade, não são vidas passadas. Essa vida está aqui em mim, essa vida me pertence. Sim, Essa a vida que me acompanha, assim como o sol nos acompanha, é, o sol está lá o tempo todo, desde quando ele se tornou o sol, e a terra, enquanto, desde que se tornou terra, assim, ela nos observa, ela nos acompanha, vamos dizer assim, ao longo desta jornada, né? E aí, essa informação dos umbrais, isso faz, nossa, isso é um breakthrough para mim. Eu vou te falar assim, isso faz todo sentido e eu nunca pensei que pudesse ser assim. Eu nunca parei para pensar, na verdade, eu nunca parei para pensar sobre isso, de por que é que aí eu vou te dar um exemplo onde eu tive profundo mal-estar, mas assim, um mal-estar de uma sensação de que parecia que eu nunca, eu tomava banho e não ficava limpa, em Londres.
Ah, sim. Eu tive uma única vez em Londres e todo mundo acha maravilhoso Londres. Eu tenho, eu até acho que um dia eu preciso voltar lá para testar isso novamente, mas eu fiquei 4 dias insuportáveis lá que eu não via a hora de ir embora. Aquilo me dava me acessava um campo de desconforto tamanho. Tamanho, que eu não sabia lidar com aquilo. Eu fiquei 4 dias irritada, eu não tinha vontade de fazer nada, eu não queria ir para lugar nenhum, eu não estava com nenhum espírito de viajante que eu tenho, isso de explorar, de acordar cedo, de aproveitar o máximo possível, eu queria ficar quieta. Eu não queria ir para lugar nenhum, né? Então, todos aqueles 4 dias num processo de viagem de mochila, né, que a gente tá lá, poxa vida, né, cada dinheirinho contado, cada coisa, né? E isso aconteceu para mim lá em 96. Aquilo foi insuportável para mim. E eu até hoje fiquei colocando a culpa no clima, a culpa porque era muito chuvoso, porque era muito escuro, porque na verdade eu acho que as minhas cordas ali encontraram alguma coisa muito desagradável. Com certeza, Josi. Inclusive sobre Londres já escutei até outros companheiros que tiveram até que fazer quase mesa mediúnica nesses 4 dias que também passaram e sentiram a mesma coisa que tu, né. Então mas isso é extremamente compreensível, né, porque os seres que lá estão, né, por isso que é o inconsciente coletivo, né, e aí tu colocou a cultura, etcétera, né, mas esse tempo-espaço, que é uma mentalidade, e que as fronteiras ali são de energia rarefeita mental e astral, são as que fazem as fronteiras de um povo, porque a Europa, por exemplo, é tão pequena, né? Mas veja quão difícil é a integração de toda a Europa pelas diferentes mentalidades. Estas mentalidades não são feitas de físicas, né? São feitas destas energias. Então, naturalmente, quando nós vamos ao local, este tempo e espaço está ali preservado como um inconsciente coletivo específico. Só que nós acessamos, entramos numa sintonia que já nos levou a esse grau, com mochila ou sem mochila, mas porque nós tínhamos que ir lá, né. Só que os seres que estão circunscritos a esta realidade, estão circunscritos e lembram de nós, quem nós fomos, na realidade que eles ainda estão presos. Eles não te veem como: "Ah, lá vem ela de mochilinha, olha que bonitinha, né, a Josi, né, querendo conhecer Londres". Não, elas lembram: "Lá vem ela, né", que não é não é a música do Jorge Benjor, "Lá vem ela", né. Então, no meu caso, lá vem ele. Quem? Nos fez sofrer, que fez isso, que fez aquilo, e é isso que esse vidente estava me dizendo. Eu não entendia na época. E ele me disse: "E agora tu tem 14 anos de uma conjunção, que na astrologia védica chama de Rahu, né, e na gregoriana aqui ocidental, ela é a cauda do dragão, né. E ele me disse: "Isso é uma conjunção, tantos anos assim, muito difícil de ser superada, mas quem supera tem grandes ganhos de consciência depois disso, porque é uma grande prova", né. Os alquimistas, os magos chamariam de ordalha. Essa é uma palavra muito profunda e muito bonita de se procurar. Ordalha, Com ó, com O. Ordalha. Ordalha é uma prova para um ganho de saber maior. E aí nós temos o exemplo de Jó, né, que ele passa por diferentes provas, inclusive na maçonaria, todas até chegar no 33º grau, né, do grão-mestre, as provas iniciáticas são em conjunção com as provas que Jó passou. Porque o que que Jó consegue passar por todas as etapas que ele perde a esposa, perde os filhos, 10 filhos, ele perde todo o patrimônio, perde tudo. O que que ele ganhou depois de perder tudo? A visão de Deus, né? Porque Deus se manifesta, né? Porque Deus se manifesta e se revela para ele, que em nenhum momento negou. Então, as provas, as iniciações da vida, porque uma coisa é uma iniciação de final de semana, né, Josi, de fazer um curso, muito bonito, importante. Nós também fazemos cursos de finais de semana, iniciamos em Reiki, nisso, naquilo.
mas elas são simbólicas. A verdadeira iniciação, a verdadeira jornada é quando a vida impõe a prova. E porque quando a vida impõe a prova, ela faz com todos os seus recursos e às vezes parece que tudo está contra, né? Porque a prova é para provar. Só que a força do universo, Provar de experimentar, né? é, Provar de experienciar, a né? força do universo ao nos provar é uma coisa e um fim de semana num momento é outra. Então aí ele me diz assim: tu vai passar por momentos que tu vai ser considerado louco. Estamos em 2003. Tu vai ser considerado louco, tu vai morar na rua, e eu penso novamente, tu vai morar na rua, tu vai ter ataques de ira, de repente, de determinados planetas jogam energias que tu vai ter ataques de ira, vai ser considerado louco, vai passar fome, não vai ter nem para comer, mas isso e outras coisas, mas isso lá por 2021 começa a melhorar. E você pensou, pô, né? Olhou para ele e falou: o quê? Eu tinha 24 anos, disse, com 45 anos as coisas começam a melhorar. Eu disse, hã? Mas depois tu vai ter uma vida assim, assim. Ele falou várias coisas que depois me foram confirmadas para mim, sem eu perguntar por várias pessoas de várias religiões sobre o trabalho que nós temos para fazer. E isso ele me falou, e depois isso foi replicado por pessoas, médiuns e diferentes pessoas que me falaram a mesma coisa que ele falou, sem eu perguntar. Na Umbanda, no Espiritismo, através de outras pessoas, de terapeutas, que me falaram sobre esse trabalho. Mas nesse momento eu tinha 24 anos, e ele me disse que aos 45 as coisas começavam a melhorar. Então eu já saio dali assim. Acabar. No outro dia eu acordo e realmente um chip tinha sido mudado em mim, eu acordo com febre. Acordo com uma energia diferente. Vamos para uma viagem, um safari de 15 dias pelo Rio Ganges, parando em todas as aldeias, cantando mantras, meditando, visitando lugares sagrados. Mas eu tenho um tipo de insônia de 5 dias e eu tenho um ataque de pânico na metade do caminho, né? Eu começo a ter a palpitação, a taquicardia. Eu falo para um dos monges ali que teve que parar o ônibus que nós estávamos. Esse eu tô ficando louco, e eu tenho uma explosão, e aí todo mundo vem para cima de mim, tira minha roupa de cima, eu usava aquela roupa laranja, né? Só que aquilo, toda aquela gente em cima de mim me deu mais pânico, e eu saio correndo. Só que ao sair correndo, eu piso naquela parte de baixo, que é como uma saiona, e eu fico só de tanguinha, de monge, sabe? Fico correndo pelas ruas da Índia, quase nu, e gritando: saiam daqui, silêncio, 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 silêncio. E entro numa farmácia e mando todo mundo embora da farmácia: saiam daqui, e me deito atrás do balcão, porque eu estava me dando uma coisa que eu precisava de silêncio e estava me enlouquecendo. E aí vem me buscar, me levam no médico, eu falei que eu precisava ir no médico, chegamos no médico. Agora imagine, se a UPA do Brasil é difícil, agora imagine a UPA da Índia, né? Eu estava em Puri, na cidade de Orissa, no leste, ao lado da Bengala. Quando nós chegamos na UPA de lá, um cadáver na frente, um morto. E os indianos, eles são muito peculiares, eles, tudo é no problem, no problem, don't worry. Então, nós chegamos com o olho para o morto, assim, e o enfermeiro disse, no problem, babá, just died, heart attack, no problem, né? Ele morreu, ataque cardíaco, não tem problema. Aí eu digo, eu preciso de silêncio, eu quero dormir, eu quero descansar, quero soro, eu quero um quarto, eu pago. Disse, nós não temos vaga, mas temos vaga na geral ali, na popular, né? E temos um leito. Quando eles abrem a porta, assim, é um pavilhão que devia ter 756 pessoas, no mínimo. E no meio tinha pessoas que estavam babando, tinha criança engatinhando, tinha gente comendo, pessoas gemendo, assim. E no meio daquela multidão tinha uma jeito. Eu disse, não, eu não posso ficar aqui. Aí eu vou embora. Bom, no fim, aí tudo isso eu volto para o Ocidente, né? E Aquela imagem. aquele Aquela imagem, aquilo era o purgatório, meu amigo.
Era o próprio purgatório. Aquilo se estabeleceu, né, e aí entra uma segunda etapa, né, a partir de amalgamar esta parte, esse fragmento, esse perispírito, né, e isso começa porque, como tu disse, eh, ele faz parte de nós, mas está no nosso subconsciente. Né? E é daí, esta é a raiz. Por isso que o terapeuta tem que ter uma visão holística, e naturalmente a reencarnação é o elo perdido, para compreender aonde vem o substrato, aonde se manifesta a desarmonia somática no corpo, ou na psique, ou na sua emocionalidade. Mas ela tem uma causa anterior de uma vida passada, realmente. Então, isso agora é comigo novamente, então isso começa a me compor. E nesta segunda fase, eu começo a sair do idílio pisciano, romântico, e começo a ver o meu entorno também já diferente e começo a ver que tinha coisas que nesta filosofia, ou nesta prática, também não estavam de acordo com a humanidade, com o respeito pelas mulheres. Havia um proselitismo exacerbado, do qual eu estava sendo preparado para ser usado para converter as pessoas, né? Eh, Morávamos, volto para Campina Grande, onde tínhamos o seminário, e onde tem um evento chamado Encontro para a Nova Consciência, que acontece já desde o século passado, na época do Carnaval, onde há um diálogo interreligioso, né? Então, membros de todas as religiões participam, e eu participava como representante dessa tradição, só que eu realmente entendi a proposta da interreligiosidade, e só que eles queriam a interreligiosidade, mas para fazer propaganda própria. E eu me dei conta disso, e eu comecei a questionar os alicerces daquilo, e eu comecei a entender que Deus é um só, e todas essas coisas, e que não era só uma cartilha que deveria abrir. E eu, em primeira instância, eu tento ser, na minha arrogância talvez, ser um reformador, né? Eu me proponho a reformar aquilo que eu via e com as próprias filosofia, com as próprias escrituras, eu desenvolvi um seminário que se chamava Amor e Confiança, onde eu viajo o Brasil todo, colocando uma interpretação atualizada, vamos assim dizer, na minha interpretação, de como as coisas poderiam ser melhores, para que nós fôssemos mais humanos, para que se respeitasse todas as religiões, etc, etc, etc. Só que isso parte das pessoas que eram mais antigas, eu na época ali com 27, 28 anos. Então, não era muito bem visto, havia uma grande resistência e uma resistência espiritual energética a essa transformação, a essa mudança, a essa aceitação. Diálogos que vieram depois, inclusive sobre a identidade de gênero, sobre a preferência sexual, etc, etc, que nesse tempo eu já estava tentando fazer, mas ainda, entende? Então, havia uma grande resistência em relação a toda essa humanidade, a toda essa proximidade, né? E o meu pretérito de Jesus, né, nunca me abandonou, bem no sentido, porque o lado da yoga e o lado da meditação e da introspecção, se não associado a uma doçura, a uma ternura, a uma amorosidade, pode nos tornar muito frios, muito distantes e isolados e faltos de envolvimentos com as necessidades das pessoas e, portanto, com a compaixão, que é o exercício real daquele que desperta, né? E aí você vai ver isso, o Bodhisattva, você vai ver isso, né? Mas há um caminho intermediário de muito silêncio, de muito isolamento, que pode ser mal compreendido. Então, basicamente isso que eu tento trazer para essa tradição, mas havia muita resistência nisso. Esse ponto, Camilo, que você traz, né, aonde é que a gente consegue exercer e exercitar a verdadeira compaixão, é na 3D, é aqui, no aqui e agora, no dia a dia, nas pequenas situações que nos encontram, né?
no trânsito, quando alguém quer dispor do nosso tempo, quando o tempo é pouco, às vezes alguém que nos pede uma ajuda num momento onde nós não estamos preparados. É, eu tenho, como eu te falei, né? Parece que o tempo se dilata aqui quando a gente conversa sobre isso. E enquanto você falava desse seu descolamento, né? Daquilo que era uma prática que tinha que ser assim, né? Com aquela tradição, com aquele movimento, e quando você busca esse processo de reforma, não dá para sair sem lembrar da reforma íntima, da reforma que cada um precisa fazer e o quanto isso faz com que a gente se conecte e precise, necessite do outro para isso, do outro para que essa reforma aconteça. Porque é muito mais simples se eu não tiver que ter contato com ninguém, eu vou ter que ser compassivo com o quê? Comigo mesmo. O desafio é sermos compassivos com o outro diante do olhar do outro, da dificuldade do outro, ou do adiantamento que o outro se encontra e que eu realizo que não tenho, né? Que é esse o ponto onde a compaixão, a compassividade, ela tem que ser primeiro própria, para que ela possa ser oferecida. Eu preciso primeiro experimentar aquilo que eu vou dar, né? E aí, quando você realiza que nesse isolamento, nesse esquema, né, onde eu só convivo com quem é correligionário meu, só convivo com quem pensa como eu, que tipo de crescimento para a grande consciência eu estou oferecendo? Que tipo de conteúdo novo para formar uma nova era, uma nova terra, aonde a unidade, que é esse o grande objetivo, possa vigorar, possa vicejar, né? Então, esse processo todo, não tem como a gente não olhar para isso da reforma íntima que pressupõe que eu possa também conceber, aceitar ou assentir, né, que é uma palavra que eu gosto mais, com o outro, mesmo que eu não compreenda na essência ou na grande integridade do que o outro apresenta para mim, mas que eu possa fazer ali escolhas nas quais eu me aproximo desse disso que é o outro e aí posso ganhar em consciência também, né? E me parece, Camilo, para variar, nós estamos aqui quase chegando na nossa 1 hora de programa, né? 56 minutos, e daria para a gente falar o dia inteiro sobre isso. Eu tive ao longo da tua descrição e prestando muita atenção em cada palavra que você trouxe, me veio uma ideia, que eu vou dizer que é uma ideia, mas a ideia do quanto mais a gente integraliza, a gente acolhe e toma para si essa liberdade de assentir com as diferenças, e onde todos podem ali colaborar de forma diferente, o quanto nós vamos ganhando de novo aquela quilometragem para não nos deixarmos afetar, né? Por pelos melindres, né? Ah, disse isso, fez aquilo que eu ia fazer, e eu que disse, eu que fiz, né? Aí aquele eu egóico, né? Aquele monarca pela sua parte sombra, né? Que ali quer dispor de que isso é meu, isso fui eu que criei, eu que concebi, né? E o quanto a gente vai para esses lugares momentaneamente egóicos, né? E o ego não, se nós dissolvermos o ego, acaba-se tudo, né? Acabou-se o mundo. Mas quando nós temos que fazer essa acomodação, essa moldagem, aí nós começamos a andar muito mais rápido. Porque aí nós já não precisamos passar por provas tão duras do ponto de vista material, mas que a gente, numa fração de segundo, tem uma pequena desilusão, ou seja, sai daquela ilusãozinha do grande reizinho, daquele monarquinha, né? Do pequeno poder que a gente às vezes exerce na vida dos outros, né? Daqueles, inclusive, os quais muitas vezes se encolhem diante
do que a gente já andou, para a gente ser nada. E sendo nada, tem um monte de espaço para a gente acolher tantas coisas diferentes. E aí a gente volta para esse pano de fundo, né? Aonde esse núcleo vibra e expande, encolhe, absorve, integraliza e aí nós também podemos entender por que é que nós estamos aí itinerando no mundo, porque às vezes a gente tem vontade de sair correndo por aí, né? Quantas vezes a gente ouve assim, nossa, mas se eu pudesse eu largava tudo e saía correndo pelo mundo para achar um lugar para mim, porque aqui tá demais da conta, não me aguento, né? A gente ouve isso as pessoas dizerem em todos os lugares. Por quê? Porque as provas, né, essas experimentações, essas experiências que vão nos encontrando ao longo da vida, elas devem servir para isso, para promover esses processos de grande concepção, ainda que seja uma lasquinha do todo, sabe? Como se a gente pudesse fazer assim, ó, sabe? Quando dá assim aquela miradinha na borda para ver, uau, isso aqui é tudo, né? Isso aqui é o todo, né? Que o tal busca nos educar para. Me parece que agora nós chegamos nesse lugar aqui, Camilo, dessa jornada, a 1 hora de, de expansão que a gente está fazendo aqui, nessa jornada. É. Tu quer que eu conclua essa parte, e daí nós podemos dividir É, esse capítulo também 2 vezes, sim, só para concluir esses 12 anos ali, porque daí claro. fecharia, né? Lógico, porque eu sei que as pessoas estão aqui vibrando comigo, assim como eu. Tá quase acabando a bateria do meu computador, né? Para você ver. É algo assim, Camilo. Lógico que eu quero que você conclua, sabe por quê? Porque eu tô pouco me lixando também, né? Assim, a gente precisa dizer, queridos, vocês, almas amigas que vocês estão escutando nesse momento, eu quero mais, eu quero é mais, eu quero saber o que é que, aonde isso foi dar, porque hoje você, só para que a gente entenda, né, e contextualize, hoje você é, Camilo, terapeuta, terapeuta milenar, não é? Ou ancestral, eu diria É holístico, integral. holístico. É, E integra essas partes, e eu observo, né, que o que a gente tem aí? Uma pessoa que também itinerou, porque isso aí estava se dando na Paraíba, não é? E hoje você mora em Florianópolis. na verdade, o itinerário foi grande, né? Foi os Estados Unidos, foi o Brasil todo, foi a Índia, foi o México, né? Ele foi geográfico também, né? Em vários lugares, né? Só que daí, só pra, talvez, tu não sei se tu quer que eu conte, pelo menos fechar essa parte do monge, porque depois tem um outro grande tramo também, né? E vai ficar dramático também, né? Porque aquilo que estava no mapa astral realmente acontece, né? Mas acontece de forma específica na nossa vida, né? É, então, nesse momento que eu me percebo, exatamente isso que tu disse, Josi, sobre a limitação de estar no lugar e só com os correligionários, etc., chega um momento que, primeiro, eu tento mudar. Até que depois eu entendo que eu tenho que me mudar, o que foi mais difícil, porque essa era uma morte da morte da morte. Lembra que eu venho ao Brasil morrendo, renasço, morro para aquela vida de um recuperado e que trabalhava em grupos de mutua ajuda, e morro para aquela família, para aquelas pessoas que, assim como eu cheguei em Cruz Alta, eu fui embora, e vou me tornar monge, mas eu vou ter que morrer de ser monge de novo. E que eu não sei. Então, antes de morrer, nós agonizamos. Agonizando, a gente se debate, né? Então, ali eu estou me debatendo, tentando mudar. Talvez não precise morrer, né? Talvez eu consiga dar um jeito aqui de minha consciência se sentir à vontade de que eu não estou tão limitado e tão preso. E que não estou sendo usado por uma coisa que eu não acredito mais, né? E de que eu não posso repetir a história das religiões, porque as religiões já determinaram e controlaram e se apoderaram da mente humana, de tudo. E eu me via
fazendo isso de novo, dizendo o que que a pessoa deve vestir, o que que ela deve pensar, o que que ela deve comer, o que que ela não deve fazer, etcétera. E quando a minha ânsia de amor e de compaixão, que não tenho nenhuma perfeição, não sou nada, como tu disse, sou nada mesmo, mas eu tenho esta humanidade que ela é minha e ela vem desde a infância. Então, para mim, o fato de servir e de ser amigo, só amigo, é muito importante. Então, quando eu me vejo sem amigos da alma, né. Então, quando eu me vejo sem o que que eu tenho para servir ao próximo? E quando eu olho, eu vejo que o único que eu tenho é uma filosofia para converter o outro, são explicações, são falas para transformar o outro se aceitar o pacote todo, né. Então, eu sou um vendedor de enciclopédias, né, eu sou um telemarketing, eu sou alguém que está vendendo um produto pronto, e se você comprar o premium é melhor para você, né. Então Vai direto para o céu. é, então eu vejo que eu não tenho como de fato amar em ação. E aí que começa na morte, e vamos perceber isso, porque a morte não é o fim de nada, mas sempre é o recomeço de tudo, né. E por isso ela tem uma foice, né, por isso que ela é retratada como uma foice, mas a foice é a que corta o trigo, ele deixa de ser trigo plantado, mas ele passa a ser pão, e de pão passa a ser a parte do homem que corta a lenha para levar para casa e etcétera, e etcétera. E ela não morre, na verdade, ela só se refaz. E no momento do corte, o embrião do novo sempre está ali, se a gente perceber, mesmo que em retrospectiva, né, só que a gente não sabe, né. Então, ali começa o embrião do meu novo que eu não sabia, porque na busca de ter uma ferramenta de amor e de compaixão, que é o que me torna terapeuta de alma, ou vocacional, né, é que eu tenha um instrumento, uma ferramenta, e aí também vem a carta do mago, que é o que se diferencia do louco, é que ele tem uma mesa e ele tem alguns elementos em cima dessa mesa. Então, a diferença do louco para o mago é que o mago agora ele tem algo para fazer, tem a grande obra, né, ele faz parte da criação e ele opera na criação. Opus Magnum, Opus Magnum. Ele participa desta grande obra, mas ele opera através dos elementos, ele tem algo a fazer. Então, eu vou procurar o que que eu tenho a fazer agora nesta operação de amar em ação. E aí começa a emerger o verdadeiro terapeuta, vamos assim dizer, e eu vou, porque eu começo a ir em centros holísticos e eu vejo que eu não tenho, eu participo, e aí eu sou iniciado em Reiki, e na minha primeira iniciação em Reiki eu tenho, se aquela foi uma epifania, esta foi muito maior, Josi. E eu tenho uma transfiguração, eu tenho uma percepção de consciência e eu fico 6 meses para encurtar e para não glamourizar isso, porque pode ser chamado de satori, de que quiser, mas, eu fico 6 meses no estado de graça, né, de profunda sincronicidade, eh, com momentos de samadhi, no sentido de que eu senti uma pressão no meu chakra coronário, só uma pressão que eu sabia que eu devia me deitar, eu me deitava, fechava os olhos, dava uns tremeliques, e assim como eu fechava eu abria, mas tinham passado 3, 4 horas, como se não houvesse intervalo de tempo. E quando eu voltava num estado de beatitude, muito grande, de uma felicidade indescritível, imensa, e uma percepção de uma energia que descia, que era ao mesmo tempo luz, conhecimento, informação e prazer. E só o fato de respirar era Suficiente. plenamente o suficiente. Nessa época, eu já estou saindo de ser monge, eu sou professor de espanhol em Guarulhos, em São Paulo, né, eu tinha 15 turmas para lecionar, né, mas eu tinha esses momentos e eu ficava em êxtase realmente. E ali várias
acessos e várias compreensões, eu acessei downloads, assim, que deram saltos cognitivos reais em mim. Eu não sou formado em nada, sabe, eu sou autodidata em tudo, né. Eu não tenho uma formação formal, sendo redundante, né. Tudo isso aqui eu só fui até a 8ª série, tá. Então, tudo isso aqui é autodidata, mas houveram ganhos cognitivos não na universidade, no universo. Na universalidade, né? É. Então, nessas saídas que eu não sei onde ia, eu voltava sabendo coisas, ou talvez daquilo que eu tinha saudade, né. E e aí a con não era, né, Jung perguntaram para ele no face to face, "Você acredita em Deus?" E ele disse: "Não, eu sei", né. Então, eh, eu voltava dessas experiências com a mas não era quase uma euforia de que Deus é uma realidade, de que Deus existe, de que Deus é. E eu quase me tornei um profeta louco nesse momento de parar as pessoas na rua e querer dizer e transmitir aquilo que eu estava sentindo, né, de que Deus é uma realidade, etcétera, etcétera. Ok. Então tem essa parte de 6 meses, e aí eu faço os outros níveis de reiki, e aí começo a estudar o tarô e a astrologia e tudo junto, que era herético, vamos assim dizer, em relação ao que eu vinha vindo. E aí eu também começo a ser mal visto, primeiro pela mistureba, né, nos olhos de quem precisa, né, esse purismo, né, da só a minha forma, só, né, e a mistura vai fazer mal, é velha conhecida da humanidade, do conhecimento, né, este purismo, né, que é anti-universalidade, porque a universalidade é extremamente perigosa e libertadora, né, é integradora, né, e que traz a circularidade e a horizontalidade, onde o poder é diluído para todos, né. Entenda que é o seguinte, me veio uma imagem aqui, né, daquela imagem dos donos das fazendas que dizia que leite com manga dava nó nas tripas, né? E aí a pessoa morreria, né? O escravo morre, e aí eu quis trazer essa imagem do escravo tomando o leite com manga, porque leite era o alimento da casa grande e a manga da senzala. Então, misturar leite com manga não dava, matava, né? Mata se você misturar o leite com manga. Para quê? Para que isso não possa ser provado, né? Para que isso não possa ser experimentado. Então, me parece que aqui a gente chega num lugar muito interessante, Camilo, de reflexão, por que não podemos ser livres na forma de olhar para a espiritualidade com essa universalidade? Porque é que talvez nós precisemos estar circunscritos a um determinado tipo de procedimento, que aquele procedimento é que te leva no caminho para o encontro com Deus, quando na verdade cada um de nós, cada alma, né, que aqui nos visita nesse episódio tão interessante, tão profundo, tão revelador. Eu digo revelador porque revelou para mim outras formas de eu olhar para muitas coisas que eu já senti, já vivi, que não conseguia dar nome ou dimensão. E dar dimensão ao que nós sentimos, talvez, seja o maior exercício que a gente possa querer estando aqui encarnado. Porque pressupõe o sentir, pressupõe o vivenciar, pressupõe o experimentar. Nesse sentido, Josi, o Osho fala assim: "O grande problema com Sócrates, né, foi que ele pregou: 'Conhece-te a ti mesmo', porque isso é o perigo, né. E porque se ele tivesse falado: 'Conhece a Deus, conhece o outro, esse caminho único, essa via única que te leva', não haveria problema. O problema de Atenas, na verdade, é que ele questionava e fazia questionar, e por isso está corrompendo a juventude. E ele está questionando os nossos deuses e as nossas práticas, né. Então, na verdade, o conhece-te a ti mesmo é esta grande libertação, e aí Jesus é o que se conheceu, né. Então, qual que é o problema de Jesus?
é que ele tem a ousadia de dizer: o pai e eu somos um, na frente do Templo de Salomão, dentro da sistemática, que cada povo terá a sua. Serão os brahmanas de casta da Índia, serão os fariseus, serão qualquer um, sempre tem os de plantão, sempre tem a ortodoxia, sempre tem o ISO 2025 da espiritualidade, né? Sempre tem as federações, a, né, os concílios, as revisões do que está certo e do que está errado, diante da experiência do indivíduo. O problema é a experiência do indivíduo, porque mesmo na Igreja Católica, deste Francisco que falamos, ou podemos falar de Teresa d'Ávila, ou podemos falar de São João da Cruz, todos eles, ou de Padre Pio no século XX, e que todos eles foram perseguidos pela própria instituição na qual eles trabalhavam. E Teresa d'Ávila foi vista ocularmente levitando, mas mesmo assim ela foi perseguida e criticada por reformar a ordem carmelita e fazer a ordem dos carmelitas descalços, tentando voltar à ideia original. E Padre Pio tinha espiões da Santa Sé para ver o que ele falava nos sermões, o que ele falava diante de todas as comprovações dos seus milagres, por assim dizer, né? Então, há um problema, há um medo em relação à experiência pessoal. Eu não falei isso que eu estou falando agora, eu não falei nunca a público. Mas por que eu estou falando e por que tu fala de coragem? E tudo bem, vamos picotar em 3 vezes se for necessário, porque se está acontecendo, né? Por quê? Porque o que divide a história da pré-história, Josi? A comunicação, né? O que divide o período histórico pré-história para a história é a escrita. E a escrita é a organização da experiência íntima, certo? Então, antes éramos pré-históricos, quando não falávamos, não comunicávamos. Agora nós estamos noutra revolução, que é esta comunicação, mas não deixa de ser diferente. É uma reevolução da escrita. A revolução midiática, a revolução da informação, que ela é neutra e ambígua como qualquer coisa. Pode ser para bem ou pode ser para mal. Mas também é a oportunidade da minha pré-história se tornar história se eu consigo comunicar. E já está comunicado. Eu não sei o que isso acontece, quem toca, mas essa é a minha verdade, isso eu não preciso, entende? Então, por isso que agora eu estou colocando, porque haverá em cada um a capacidade de se sintonizar e perceber, já não mais supervisionada por ninguém. Isso é responsabilidade, Camilo, porque nós fomos desautorizados a isso e tínhamos que passar por alguém para chegar a Deus, É. por um ambiente para chegar a Deus. E na verdade, tudo isso nos atrasou imensamente, mas ônus e bônus. Hoje podemos olhar para tudo isso, né, nessa retrospectiva, né? Olhando para tudo isso, a gente consegue entender que o que pede o momento é que cada um se responsabilize a fazer esse trajeto na direção de si próprio, inicialmente, para que acesse essas potencialidades, as quais o universo está tão sedento e necessitado. Né? Então, a nossa sede aqui, né, caros ouvintes, nesse instante, é de continuarmos, porque essa jornada sua se encontra com a minha e vai se encontrar com muitos amigos de alma que vão nos ouvir, e não importa quantos, mas se cada um conseguir, naquele instante, trazer-se nesse lugar de responsabilizar-se sobre o que sente, o que pensa e ter a coragem de manifestar o que vê, né, através de si, fará fará uma integração dessa experiência à grande consciência. E eu acho que é nada mais, nada menos do que a grande consciência nos pede para que a gente continue formando, criando as condições para uma era mais humana, mais responsável, onde todos e cada um sejam quem são, para que essa diversidade, a beleza, esse colorido, né,
que se movimenta e que compõe a mandala, né, desse inspirar e expirar, né, dessa respiração do cosmo, possa continuar se fortalecendo, né? Em algum momento nós temos que encerrar. Então, o meu convite para você agora é que você, já que você falou dos mantras, que você traga um mantra para nós aqui, para a gente olhando para essa mandala, nós não vamos fechar os olhos, nós vamos abrir os olhos, porque o convite que nós tivemos nesse nosso episódio número 2 é para que a gente possa abrir os olhos e ver, né, o que precisa ser visto. Não importa aonde você esteja, para onde você esteja olhando, mas abra os olhos e veja. E depois nós continuamos de onde paramos de novo, De né? novo, porque, olha, eu tô aqui já, ó, já transpirando, né, para querer saber onde é que isso vai dar. Isso ali eu tô com 30 anos ainda, né? Pois é, olha só, tem 17 aí pela frente, né? Mas vamos que vamos. Então, você pode trazer para nós algo que que você aprendeu, porque o que a gente aprende, né? A gente internaliza e não esquece, né? Vou andar de bicicleta. Como andar de bicicleta. Então, vamos conectar com aquele que inspirou a criação e que continua a inspirar em nós, em todos os seres, em todos os lugares. E vamos entoar este mantra que diz assim: Senhor, leva-me da irrealidade do temporário para a realidade eterna, da escuridão, da ignorância, para a luz do saber e da percepção limitada da morte para a percepção da imortalidade. Asato ma sat gamaya tamaso ma jyotire gamaya mrityum ma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om paz, paz. Até a próxima, até o terceiro episódio. Por quê? Você tem a liberdade de escolher o tempo que você vai usar para ir escutando o que a gente trouxe aqui nesse episódio número 2 do Inspire-se. Até a próxima, Camilo. Gratidão. Participe do Inspire-se mandando a sua pergunta. E se você gostou, mande esse episódio para o seu amigo ou sua amiga de alma.